Olá, alunos da segunda etapa da EJA. Vamos à nossa aula sobre ética. Bem, a ética é uma área de estudo da filosofia muito importante. Para alguns filósofos, a mais importante. Alguns pensadores se dedicaram, durante grande parte da sua vida de ensino, de pesquisa e de escrita, ao tema ética. O que seria propriamente a palavra ética? A origem da palavra, algo que é muito importante na filosofia, a chamada etimologia, sem aprofundar tanto, significa costume ou hábito. Lá na Grécia Antiga, a palavra ethos é algo como, por exemplo, hoje em dia você comer de garfo e faca, almoçar ao meio-dia. São ethos, são hábitos que acabam virando costumes de um grupo humano. Não se usavam sandálias desse tipo de tiras, né, que nós usamos, de borracha ou de couro, durante algum tempo no mundo inteiro. Hoje em dia é uma coisa que se espalhou pelo mundo. Mas nós temos ainda alguns hábitos, alguns etos que são muito de cada lugar, como tomar açaí, como nós tomamos aqui, tomar chimarrão ou tereré no Mato Grosso ou no Rio Grande do Sul. Então, cada lugar tem seus etos, seus hábitos, seus costumes, ok? O ethos, então, existe em âmbito privado, numa casa, numa família com o indivíduo, mas também no âmbito social maior, ok? A palavra ética, então, começa a ser usada por alguns filósofos, né, a partir do século VI, para falar de uma área da filosofia. E essa área seria o estudo do nosso comportamento humano, daquilo que move o nosso comportamento. De um modo mais simples, o que seria a ética? Ética é o estudo da vida moral humana. Muita gente usa o termo ética assim, você não tem ética, você cometeu tal erro ou tal crime, né? Nós temos um código de ética na medicina, o psicólogo não pode se envolver com suas pacientes ou seus pacientes, né? Um código de ética para os padres ou pastores não pode se envolver com seus fiéis, de quem ouvem segredos, então não pode usar isso. Um advogado tem um código de ética, não pode falar aquilo que é segredo entre ele, tem privacidade entre ele e seu cliente. Por mais que se fale em código de ética, filosoficamente entendamos, ética não é aquilo que está escrito nessas regras. E esse código de regras, esse conjunto de regras em cada lugar, escrito ou não, esses códigos de ética, na verdade, são conjuntos de regras morais, certo? Diferenciando de modo mais direto. A ética vai ser a filosofia estudando nossas regras morais. Códigos com regras, que é certo ou errado, escrito, só que a gente sabe. Então eu sei que não é que eu posso ir ao ver o peso, tirar a camisa e ficar por lá. Mas se um pescador, um estivador, ou eu mesmo que vou por lá, estou com calor, tiro a camisa, vou desse mesmo jeito sem camisa para entrar na estação das docas, não tem nenhuma regra escrita lá, um cartaz proibido entrar sem camisa ou descalço, mas você vai ser barrado. Ou vai sofrer uma vergonha lá pelo menos. O que acontece? A gente sabe que tem regras, escritas ou não, mas sabe que tem regras, em cada lugar tem regras. Pessoas seminuas na praia, mas que não vão do mesmo jeito seminuas e se expõem num lugar de trabalho, como um escritório, como uma escola, como um açougue. Tá? Então, esse conjunto de regras, como a gente se comporta com os amigos é de um jeito, com a família de um jeito, com o namorado ou namorada de um jeito, com pessoas que a gente não gosta de outro jeito, numa entrevista de trabalho de outro jeito. Em cada lugar eu me comporto diferente, de modo diferente. Isso é falsidade? Não. Isso é porque nós reconhecemos, mesmo que inconscientemente, sem pensar na hora, é isso. A gente reconhece intuitivamente as diferenças de regras em cada lugar da sociedade. Tá? Com quem eu posso falar de modo mais descontraído, em que lugar eu vou falar de maneira mais formal, mais organizada, certo? Então, a ética é o estudo daquilo que nos move no nosso comportamento, nossos valores morais, o que é certo ou errado, o que é bom e mal, o que é sincero ou não, o que é correto ou incorreto nas nossas ações, o que é crime e o que não é. O que é você ser cúmplice de alguma coisa?
muita gente acusa hoje em dia, o que é ser fascista, o que é fascismo, o que é nazismo, o que é desumanidade, o que são direitos, o que são direitos humanos, quem merece esses direitos. Essas discussões são discussões éticas, certo? Mas são discussões sobre valores morais. A ética estuda os valores morais. De modo mais direto ainda, ética é teoria filosófica estudando e a moral é a nossa prática. Tá? Moral, aquilo que conduz, que permeia, que está envolvido na nossa prática, aquilo que a gente faz. A ética são formas de pensar, de avaliar, de julgar. Por isso que tem comissão de ética no Senado, comissão de ética no Congresso. Eles vão avaliar eticamente aquilo que foi feito ou não pelos deputados e senadores. O que os juízes avaliam é eles fazem uma avaliação ética baseada no código de ética, no código moral, na verdade, que são as leis. Tá? Mas para a filosofia, a ética, então, vai ser basicamente essa avaliação teórica. Tá? E a moral vai ser esse nosso comportamento e nossos valores. O que eu acho que é correto na relação homem-mulher? Porque em alguns países os homens se abraçam e se beijam no rosto, comumente andam até de mãos dadas quando são amigos. Irmãos, pais e filhos, homens. E aqui no Brasil as pessoas acham estranho homens se beijando no rosto se forem se cumprimentar. Por que aqui no Brasil roupas pequenas, curtinhas, são tão comuns entre as mulheres, mas se você for ao Afeganistão, as mulheres usam burca, em outros países usa-se a mulher com o corpo praticamente todo coberto. Isso são normas, regras, tá? Leis que podem ser escritas ou não, morais. Esse é o nosso comportamento, nosso conjunto de regras morais. Entenda, não é porque a regra moral que está correta. Eu posso ter uma regra como tem em alguns países, onde as mulheres não podem estudar, são proibidas de estudar, não podem dirigir, não podem votar, não podem fazer várias coisas. A gente pode assim, poxa, que absurdo. Pessoal, até pouco tempo no Brasil, até poucas décadas, as mulheres não podiam votar. As mulheres não podiam ter nada no nome delas. As mulheres eram obrigadas no Brasil a receber o nome do marido como se fosse de modo imposto, entende? Como se fosse não, era imposto. Hoje em dia a mulher tem liberdade de escolher o nome que ela quer ficar, do pai, da mãe dela, da família dela. Ela tem escolha. Mas mesmo assim tem cobranças, vocês percebem que até hoje são fortes, né? Que a mulher tem que casar, que tem que ter filho. Então essas cobranças são cobranças morais. O que a ética faz é refletir. Isto é correto? A pena de morte é correta? Discutir aborto é importante? Essa discussão é uma discussão ética, percebe? A eutanásia, você está muito tempo já sofrendo numa cama de hospital, na sua casa, sem esperança de ficar bom, com uma doença gravíssima, e você quer escolher que desliguem seus aparelhos para morrer. Isso é correto ou não? Então, essa discussão tem a ver com valores morais. Essa discussão, essa avaliação do que é válido ou não é a ética. Tá? No nosso caso aqui, essa é a primeira coisa importante para entender nesse campo. A ética é fundamental porque a ética não tem a ver só com ideias, abstrações altamente complicadas, não. O que a ética estuda, pessoal, é a nossa vida, a nossa prática diária de convivência, como a gente convive, por que a gente pensa assim, porque às vezes quando eu percebo eu já fui preconceituoso, já fui agressivo, discriminei, já quero tirar quem eu não gosto de perto de mim, acho que eu sou melhor que os outros, ou que eu sou diferente, ou eu sou perseguido. Essas relações conflituosas, esses embates têm a ver com a ética. A ética é um campo difícil, é o campo difícil da convivência, porque cada coisa que eu vejo, às vezes que eu nem falo, uma pessoa nem falou comigo, fez algum gesto, alguma coisa, eu já me sinto atingido. Ou essa pessoa se sente atingida e eu nem percebo. Né? Então essas relações são relações morais e a ética se faz pensando, raciocinando, tentando analisar o que é correto ou não e de onde vêm esses valores, o que é fundamental. Vamos estudar, segundo alguns filósofos, de onde vêm essas ideias.
Porque entendam, uma coisa que hoje é boa, há certo tempo não era. Era visto como uma coisa terrível. Você se separar, por exemplo, num casamento, né? Você casar novamente, algumas civilizações, para algumas já mudou. Duas pessoas, por causa de traição ou desonra, ou alguém falou mal, podiam fazer duelo na Idade Média, duelo de morte, com armas de fogo ou espadas, né? Lanças. Isso era normal, e até sacerdotes para abençoar, fazer extremoção se precisasse, e abençoar as armas e orar antes, para testemunhar. Hoje em dia não se pode fazer isso mais. Tá? Então, muitas regras que eram de coisas normais, que se achava normal antigamente, né? De opressão contra a mulher, a escravidão. A escravidão, durante muitos séculos, se achava a coisa mais normal do mundo. Várias religiões tinham seus escravos, chefes religiosos tinham escravos. Né? A própria Bíblia, alguns livros antigos também de outras religiões, você vai achar a escravidão lá como uma coisa normal. Né? Isso não quer dizer que esses valores vão ser sempre considerados normais. A mesma coisa ao contrário, muitas coisas que eram erradas antes, hoje em dia são vistas como coisas normais ou corretas, ou boas até, certo? Então, de onde vêm esses valores? Por que essa mudança no que é certo, errado, bom ou mal? É isso que a ética estuda e é isso que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Um abraço.